disse, faz tudo isso com muita paixão. Cristina, a palavra é sua. Obrigada, boa noite. Eu vou procurar ser muito sucinta nos cumprimentos, porque para a gente também não perder tempo, que as placas me dão um pouco de medo também, né? Já ficaram famosas. Então, como eu vou dividir o meu tempo aqui com a Thalita, né? Foi pedido para eu falar um pouquinho menos. E eu vou ter basicamente aí o tempo de uma sustentação oral que a gente teria no tribunal para falar em linhas gerais aí sobre uma questão que já até foi comentada aqui. A professora Letícia falou algumas coisas até que eu vou até voltar um pouquinho nelas, mas que eu, quando a Aisla veio falar comigo, eu achei que era importante falar de alguma coisa prática, né? Mas antes de eu falar do tema, eu queria só fazer uma observação que me deu um pouco de vontade, quando as minhas colegas que antecederam estavam falando das dificuldades, sobretudo para as que são estudantes ainda e estão aí. Gente, nem tudo é ruim o tempo todo, tá? Primeira coisa que eu queria dizer é isso, porque às vezes a gente usa, como a doutora Carla falou, o grupo de terapia, e às vezes fica parecendo que a advocacia criminal para a mulher é sempre um horror, é sempre ruim, e a gente vai ser sempre maltratada, e é tudo sempre muito, muito horrível. Eu falei para a Arlete, eu vou ser a menina do contra, né? Pelo seguinte, porque eu falo isso pra minha mãe fica meio magoada comigo, mas eu fui pro crime desde a faculdade, gente. Eu, no 4º semestre de faculdade, eu tive um professor que um dia chegou na sala e falou assim: quer fazer um júri? Como quem diz, tu não vai fazer um júri, né? Aí eu olhei e falei, quero. Aí virei pra uma amiga minha e falei, e ela também quer. Carregava ela pra todos os lugares comigo. E fiquei no crime, porque o povo gosta, né, de falar que você casa com crime na faculdade, depois você divorcia, vai fazer outras coisas. Eu fui fiel, né? Não que a fidelidade seja fácil, mas eu fui fiel. Então, assim, gente, realmente existem dificuldades? Existem dificuldades. É um mundo ainda masculino? É um mundo masculino, mas eu sou advogada há 20 anos, fiz faculdade na década de 90 e eu conto nos dedos as colegas que eu tinha. Hoje eu entro em sala de aula para dar aula, a maioria é mulher. Hoje você vê um monte de mulheres aí advogando. E aí eu vi alguns colegas, vários, falando de vários homens. Aí eu até parei, eu falei, deixa eu começar a ver aqui, né, que a gente também tem mulheres, como a Carla Joana falou, a gente também tem mulheres advogadas criminalistas, né? Mas é porque às vezes nós, mulheres, somos críticas muito mais árduas do que os próprios colegas homens. Nós temos uma colega da Bracrim, a Maíra Fernandes, advogada criminalista, maravilhosa, uma pessoa sensacional, foi palestrar em Brasília há pouco tempo agora, que depois que ela assumiu a defesa do jogador lá do Neymar, ela foi execrada por um monte de advogadas. Então, eu acho que também a gente tem que ter um pouco mais de empatia com as colegas, né? Quando a Vanessa contou a história da advogada algemada no chão e todo mundo mais preocupado com a hora da sua audiência, é isso que falta um pouco, tá? Então eu só queria rapidamente dizer para as estudantes e para as advogadas iniciantes que assim, eu já estou no crime há 20 anos e assim, é bom, não é ruim, a gente não está lá porque a gente sofre, né? Então, o crime compensa, às vezes não o criminoso, mas pra gente compensa, tá? E aí, dentro dessa perspectiva da advocacia, eu pensei num tema que eu vou tentar não falar da mesmice, que toda vez que a gente vai falar de violência doméstica, a gente fica falando das mesmas coisas. E aí eu até perguntei pra Thalita, eu falei, Thalita, vamos ser as meninas, o menino do puxão, né? A gente chama lá, né? Do contra. Então, assim, eu queria falar um pouquinho só de uma questão bem prática da advocacia, que eu acho que se aplica não só à violência doméstica, mas se aplica à advocacia como um todo, tá certo? Quem aqui já advoga sabe disso, quem não advoga e vai advogar, entenda uma coisa. Hoje, na advocacia como nós temos hoje, com milhões de advogados, porque é muito advogado que a gente tem no Brasil, tá? A gente tem que se diferenciar. Não adianta você achar que você vai resolver todos os seus problemas dos seus clientes
lendo só a lei. Muito mais violência doméstica. Violência doméstica, a gente tem sempre as discussões que já foram faladas aqui, a questão da lei. A lei não é ideal, não é. É considerada a melhor terceira do mundo, mas ela não é a perfeita, mas é a que nós temos. Ela, quando foi editada, eu gosto sempre de falar isso, ela não foi editada por uma questão romântica de que um dia decidiram que a mulher tinha que ser sujeito de direitos e ia ser defendida. Não, foi porque o Brasil ia sofrer uma sanção econômica lá da OEA, por causa da história do caso da Maria da Penha, e aí teve que ser feito a toque de caixa, a Carla Joana falou a respeito. Então, nós temos questões que poderiam ser melhores e questões que são boas na Lei Maria da Penha. Mas a gente tem que entender que a atuação do advogado, seja defendendo os interesses da vítima, seja defendendo os interesses do suposto agressor ou agressora, porque a vítima é mulher, mas o agressor pode ser homem ou mulher, e muitas das vezes, vamos lá, a gente atua muito mais nos interesses do agressor ou da agressora do que da vítima, não é? A gente tem que entender que essa defesa do cliente da gente, ela não pode ser com base só na lei. Lívia, doutora Lívia, né? Falou aqui a respeito da questão dos protocolos. Nós temos, de fato, protocolos. O protocolo latino-americano de investigação de crimes de violência contra a mulher, ele é de 2014. O protocolo brasileiro que nós temos foi feito em 2016. E aí depois desse nacional, que foi feito lá pela Secretaria da Mulher da Presidência da República, junto com a ONU, Mulher, nós tivemos cada estado falando dos seus procedimentos de investigação. Mas como a doutora bem falou, isso não vai resolver os problemas. Mas a gente tem que conhecer esses detalhes e essas informações e esses detalhes, essas nuances, esses meios que a gente tem para fazer o quê? Para a gente poder, às vezes, fazer uma boa defesa do nosso cliente. É diferente, né? Por exemplo, usando a criminologia. Eu até tinha falado algumas coisas, mas a doutora Lívia acabou falando. Criminologia, gente, ajuda muito a nossa atuação como advogadas e advogados criminalistas. E aí, não é só na violência doméstica, não, tá certo? É como um todo. Acho que foi a doutora Lívia que falou, a gente não sabe muitas vezes se o cliente da gente está falando a verdade. Eu já há muitos anos eu não quero saber se meu cliente está falando a verdade. E há muito tempo eu já parei de perguntar. No início da minha carreira eu perguntava. Aí eu comecei a ter conflitos éticos. Aí eu cheguei à conclusão de que eu não ia mais perguntar o que ele fez ou o que ele não fez. Eu pergunto o que ele vai falar. Porque a partir daí, por exemplo, o doutor Michel Saliba, ele vai fazer a defesa dele. Por quê? Porque não basta o que meu cliente vai falar. Eu tenho que saber o que eu vou conseguir provar. Ou o que eu vou conseguir refutar. E para isso eu tenho que conhecer o meu cliente, que é quem? Que é o delinquente ou o criminoso. E aí eu estou falando da nomenclatura da criminologia, né? Eu tenho que saber quem é ele. Eu tenho que saber o contexto em que aquele crime aconteceu. E a criminologia, ela busca ver o crime de uma forma muito mais ampla. Ela não quer só saber o conceito do que é o crime, que é fato típico, antijurídico e culpável. Ele quer analisar o crime como um todo. E isso, às vezes, é uma mão na roda para a nossa atuação profissional. Você quer saber? Por exemplo, eu vou passar aqui rapidamente. Mas, por exemplo, quando a gente fala dos objetos da criminologia, o que a criminologia estuda? Não sei se está dando para ver por causa da luz, né? Mas quais são os objetos da criminologia? O próprio crime ou delito. E aí a gente tem que lembrar que, dependendo da ciência que a gente se utilizar, a gente tem conceitos de crimes que são diferentes, não é isso? Quando a gente vai lá para a sociologia, a gente está falando de um ato humano. Um animal não comete crime, né? Quando a gente vai para o conceito do crime que você estuda lá em Direito Penal 1, você tem que decorar aquele fato típico, ilícito, culpável. Às vezes a nossa defesa está nesse contexto. Mas a gente tem que conhecer um pouquinho mais. A gente tem que conhecer também o criminoso. E a gente também, como disse a doutora Lívia, tem que conhecer a vítima. E a gente tem que conhecer o contexto social em que tudo aquilo aconteceu. Sobretudo na violência doméstica. Vocês sabem por quê? E aí, como o tempo é curto, eu só vou dar 3 exemplos práticos em que é importante a gente conhecer a vítima, o agressor ou a agressora, o conceito do crime, mas o contexto social daquela disposição legal e daquelas normas. Eu vou dar só 3 exemplos para vocês. E para a gente ver como é que ela pode ajudar o advogado, como é que ela pode ajudar a gente.
Uma coisa importante que às vezes a gente nunca pensa. O cliente chegou lá no escritório do Dr. Saliba e falou: estou sendo acusado de um crime de violência doméstica. Tem uma audiência de justificação, que é aquela onde o agressor entra mudo e sai calado, entra sem protetiva e sai com protetiva, entra com protetiva, sai com mais protetiva ainda. Isso se ele não sair preso, né? Às vezes é desde o iniciozinho da audiência de justificação que você já começa, por exemplo, a plantar uma tese de incompetência do juízo. Por exemplo, às vezes cola, né? Às vezes, depende do juiz. Mas, por exemplo, você tem que analisar o contexto. Na audiência de justificação, você não vai resolver o mérito do processo. Mas você, numa audiência de justificação, você trabalhando essas informações, você pode chegar no contexto. Esse ato de violência é um ato de violência contextualizado? Ou ele é um ato isolado? A doutora Lívia falou a respeito de uma das teorias que a gente fala do ciclo de violência, né? Que é da Leonor Walker, que é lá da década de 70. Tem outras, mas ela é a mais aplicada. Então, às vezes a gente procura o contexto. Teve um ciclo de violência, veio de uma violência verbal para depois virar uma violência física. Às vezes a gente tem um crescendo de violência. Às vezes a gente tem uma violência que começa com uma violência moral, uma violência psicológica, uma ofensa, um xingamento, para chegar a um empurrão, para depois chegar a uma agressão, chegar a um feminicídio. Às vezes não. Às vezes é um ato isolado. E às vezes, não necessariamente a gente tem uma violência dentro de um contexto de violência ou doméstica, ou familiar, ou em relação íntima de afeto, que são os 3 contextos que a gente pode ter a violência. E a gente pode ter um contexto que é um contexto de marido, de mulher, ou de ex-marido e ex-mulher. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Eu tenho um cliente meu, major do Corpo de Bombeiros, que era casado com uma cabo do Corpo de Bombeiros. Os 2 tiveram uma discussão dentro do quartel. Por quê? Porque ela não queria prestar continência para ele. Ele na reserva, ela na ativa. Ele estava no quartel e ela olhou ele chegando, deu uma risadinha e virou as costas. Ela falou: você tem que prestar continência. Eu estou dentro do quartel mesmo, na reserva, tem que prestar continência. Não vou, não vou, vai sim, senão vai ter um procedimento contra você. A mulher prestou a continência, saiu chorando, foi para dentro. Violência doméstica, perturbação da tranquilidade. Meu amigo. Foi um Deus nos acuda. Foi um Deus nos acuda. Ex-marido de mulher foi perturbar a tranquilidade dela, entrou no quartel, o que ele tinha que fazer lá? Foi absolvido, antes de ontem. Mas a assistente de acusação vai recorrer, porque eu conheço, eu sei que vai recorrer. Mas foi absolvido. Mas olha só, foi um processo inteiro. Mas onde que a gente se baseia muitas vezes? Dentro do contexto. Você tem que ir dentro do contexto e ver. E por que ele foi absolvido? Porque dentro do contexto, a ex-mulher dele já tinha feito uma denúncia falsa contra ele, já tinha feito uma ocorrência policial de uma lesão corporal que não tinha acontecido e que depois, lá na audiência de instrução, ela veio dizer que era mentira. E isso pesa? Pesa. Pesa. É o quê? É o que a doutora Lívia falou, é conhecer a vítima também. E não é só no lado bom, né? Eu normalmente faço as palestras e defendo as mulheres. Eu, desde que a Lei Maria da Penha começou, eu preferencialmente defendo mulheres. Mas eu ultimamente tenho tido muitos clientes homens. E, às vezes, alguns responsáveis de fato, mas às vezes algumas acusações falsas, de mau uso efetivamente da Lei Maria da Penha, e aí a doutora Thalita vai falar sobre o princípio da presunção de inocência. Mas a gente tem que conhecer, para a gente saber o quê? Se realmente foi dentro do contexto lá do artigo 5º. Para saber se realmente foi violência doméstica. Às vezes foi um fato que está relacionado a 2 integrantes de uma mesma família, mas não é violência doméstica. Já é uma mão na roda. Porque a Lei Maria da Penha não fala de crimes, mas ela prevê circunstâncias que são mais onerosas para o suposto agressor ou agressora, né? Apesar de não ter mudado o tipo de ação penal de todos os crimes e poder haver a retratação em juízo lá do artigo 16 da lei, apesar da vítima poder desistir em determinados crimes de ação penal privada, outros ela não pode de fato. Então a gente também tem que saber trabalhar com isso como advogados. A gente conhecer essas informações também, elas são, a gente usar a criminologia como suporte para o direito, é importante também. Da violência eu já tinha falado, mas também, olha só, para a gente poder saber
Vamos supor que você está defendendo a vítima. Para você saber qual é a medida protetiva que você vai requerer e que vai surtir efeito. Porque, às vezes, o que acontece na delegacia? Na delegacia é o padrão, né? A vítima chegou lá, e aí o juiz pega lá o procedimento e geralmente ele dá o quê? Proibição de contato, e-mail, telefone, fumaça, transmissão de pensamento, tudo, né? Proibição de aproximação, 200, 300, 500 metros, né? Se tanto. Afastamento do lar, que hoje a gente tem o 12C, que em casos excepcionais até a própria autoridade policial pode impor e depois haver uma análise pelo juiz. E proibição de frequentar determinados locais. E às vezes não é isso que vai surtir efeito, né? Como já foi falado aqui também. Às vezes, por exemplo, aquela mulher, ela precisa de que sejam fixados alimentos provisórios, porque ela não vai conseguir se sustentar e ela vai acabar voltando para aquele relacionamento. Mas isso eu só vou saber o quê? Se eu conhecer o contexto. O juiz, ele não vai atrás para saber o contexto. Quem tem que levar isso é você. Então, essas informações para conhecer agressor, para conhecer vítima, para conhecer o contexto em que o fato foi cometido, para analisar o todo, é importante para você fazer os seus pedidos e para você pedir para mudar uma medida protetiva, por exemplo, que não esteja surtindo efeito. Porque, às vezes, a gente olha, estou mentindo, e a gente já vê, isso não vai dar certo. Isso não vai prestar. Não vai funcionar essa medida protetiva. Não adianta 300 metros. Não é isso que vai ser o problema desse relacionamento, né? Então, a gente tem que conhecer o contexto e a criminologia, sendo uma ciência multidisciplinar, se utilizando lá dos conceitos da psicologia, antropologia, sociologia, medicina, tudo ajuda a gente a ter esses instrumentos. Não é por outro motivo que a própria lei fala de uma equipe multidisciplinar e psicossocial acompanhando tanto vítima quanto suposto agressor ou agressora. Se em todos os lugares assim fosse, seria maravilhoso. Por exemplo, e aí eu vou só falar rapidamente, que eu acho que com as plaquinhas, nem deu tempo da doutora muito falar. Mas, por exemplo, a criminologia ajuda a gente também a ver se a gente está falando de um crime de homicídio ou um crime de feminicídio. Eu não sei se vocês já perceberam, a polícia, quando vai investigar o crime, num determinado momento, vem aquela informação assim: a polícia está investigando como feminicídio. Por quê? Por causa desses protocolos de investigação que já existem. E por causa de algumas informações que a autoridade policial, por causa desses protocolos que existem, são acessíveis, gente. Se você botar protocolo de investigação feminicídio, você vai encontrar lá no site da ONU Mulher todos eles, tá? Então, o que a gente vê? A gente vê que tem padrões. Eles buscam o quê? O investigador. Ele busca ver qual foi a motivação do feminicídio. Se foi ódio, se foi desprezo pela mulher e pelo corpo dela, se foi um sentimento de perda de propriedade do corpo da mulher, se foi uma negação de direito à autonomia feminina. E as lesões, muitas das vezes cometidas, tem uma correspondência nisso. Por exemplo, a polícia tem alguns sinais, claro que nada é uma ciência objetiva, como a doutora estava falando, né? A gente não vai resolver como uma conta matemática. Mas, por exemplo, eu até peguei isso aqui, analisando vários protocolos de investigação de várias polícias brasileiras, né? Lesões em face, órgãos sexuais, nos seios, colocação da vítima em determinados tipos de posição, por exemplo, de submissão, pegar o corpo da vítima, jogar no meio do mato, pegar o corpo da vítima, jogar no lixo, amarrar braços e pernas, né? É muito comum que a gente veja nesses crimes de violência, e aí não é só o feminicídio, tá? Qualquer crime de violência, é muito comum que a gente veja o agressor ou a agressora destruir os bens e os pertences que são mais caros para a vítima. Rasgar foto, quebrar o notebook, estragar o carro, queimar as roupas. Queimar roupa é o primeiro lugar nas paradas de sucesso, né? Queimar roupa, estragar tudo, jogar alguma coisa. Por quê? Porque tudo isso está relacionado ao sentimento que ali existe. Onde é que a gente vai pesquisar isso? Onde é que a gente vai ver esses elementos? A gente vai ver esses elementos se utilizando da criminologia. Isso ajuda a gente, tá? Ajuda. Às vezes, a sua tese, como advogado, ou de vítima, ou de agressor, é mostrar o quê? É mostrar o contexto, ou para tirar da violência doméstica, ou para colocar.
Às vezes, você comprovar que já havia um relacionamento abusivo. Uma das maiores dificuldades de quem atua na violência doméstica é o quê? É quando a sua cliente ou, sei lá, você está defendendo a vítima, quando a sua cliente é vítima de violência psicológica. É muito comum acontecer o quê? Doutora Arlete acompanha a vítima lá na delegacia, o agente vai ouvindo, e aí, num determinado momento, o agente olha para ela e fala assim: mas minha senhora, isso aqui não é aqui, isso é caso de família. A senhora tem que pegar seu advogado e entrar com um divórcio. E não é, na verdade, já vi a plaquinha, e não é um divórcio. Existe toda uma circunstância de uma violência psicológica acontecendo e que vai poder, por exemplo, possibilitar você de requerer uma medida protetiva para a sua cliente que independe de ação penal. Não precisa ter ação penal. Eu vejo muitos colegas às vezes falando assim: mas violência psicológica, mas qual crime que é? E eu falo: não importa. Não importa o crime. A medida protetiva ela existe por si só. Mas às vezes, para a gente conseguir ver esse contexto, a gente precisa conhecer também, se utilizar de outros instrumentos e conhecer outros instrumentos. Não sei quem foi que falou aqui, falou da vítima, porque a vítima ela não vai buscar ajuda, porque a vítima... Isso tem uma coisa que eu aprendi desde 2006 que ela existe, desde 2006 que eu mexo com isso. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que a vítima de violência doméstica, ela não é uma coitadinha. E ela não precisa ser tratada como uma coitadinha. Ela precisa ser tratada como alguém que naquele momento precisa da assistência de um advogado como qualquer outra parte. Tratar a vítima como coitadinha no seu escritório, colegas, é o primeiro passo para essa cliente não voltar nunca mais. Que é do mesmo jeito que o agressor ou a agressora. Você dar lição de moral, a última coisa que ele precisa é de uma lição de moral, ele precisa de um advogado. Ou de um advogado. Ele não precisa de uma lição de moral, não precisa ninguém falar que não se pode bater nele nem uma flor com uma flor, etc. Não, gente, não inventa isso. A gente tem meios científicos, meios técnicos para a gente poder atender melhor o nosso cliente ou a nossa cliente. Eu vou passar para a doutora Thalita e encerrar reforçando o que eu falei. Meninas, doutoras, futuras doutoras, é bom advogar no crime, tá? Não desistam, e não se deixem vencer pelos obstáculos. Eu acho que tudo depende muito da gente. Só para terminar rapidinho, eu falo isso assim, com muita razão. Eu fui criada numa família de homens, eu só tenho irmãos homens. E na gestão passada da OAB, eu sou da gestão agora, sou conselheira seccional, mas era também na gestão anterior, e o presidente, então, o Juliano, me pediu para ser presidente da Comissão da Mulher Advogada. E eu falei para ele, isso não vai prestar. E por quê? Eu falei, porque eu não aguento muito essas coisas de, sabe, esse negócio assim e tal. Ele falou, não, vai ser bom. E eu percebi que, de fato, ser mulher para mim não era uma questão, não era um problema. Mas, para muitas colegas, porque desde o início da sua vida, sua vida profissional, eu digo, tá? Tiveram tratamentos que foram tratamentos que não foram tratamentos bons. E aí é para as meninas e para os meninos. E lutar contra isso é uma ação de todos e de todas, né? Às vezes a gente não percebe a piadinha. Às vezes a gente não percebe a gracinha, né? E a gente não percebe o custo dessa gracinha, né? Realmente a mulher, ela tem que trabalhar o dobro. Tá errado? Tá. Mas é aquele negócio, gente. É o que temos para hoje? Então é o que temos que fazer. Entendeu? E é isso. E vamos em frente. Quem defende, como disse a Vanessa, quem defende as nossas prerrogativas, primeiro de tudo somos nós. Quem nos defende como mulheres, primeiro de tudo somos nós. A gente precisa de empatia, precisa ajudar o outro, os colegas também. Mas vamos em frente. E assim a gente vai levando, a gente vai vencendo, e o objetivo é um dia não precisar de lei para mulher, não precisar ter um monte de mulher falando isso aqui na frente, né?
A OAB, de onde eu venho, a ABDF, pela primeira vez tem uma chapa paritária. Nós temos 50% de homens e 50% de mulheres. O presidente lá, tudo é um presidente, uma vice-presidente ou uma presidente mulher e um vice-presidente. O presidente dele faz isso, é até engraçado, ele chama a nossa vice-presidente de co-presidente, ele não chama de vice-presidente. Então, assim, o objetivo é que isso não aconteça. O objetivo maior que eu quero na Abracrim, por exemplo, é não precisar de ter um encontro de mulher advogada. Porque a mulher advogada vai ter os mesmos espaços que o homem advogado. E isso a gente ainda não tem. O doutor Elias luta para que isso aconteça. Não tem. Então, assim, o objetivo de todos nós é que a gente tenhamos, num próximo encontro da Abracrim, mesma quantidade de palestrantes, homens e mulheres. Nós lá no OAB acompanhamos um projeto que é Sem Mulher Não Tem Conversa. Em todas as mesas tem que ter pelo menos, aqueles 30% fatídicos de mulheres. E nos eventos das mulheres a gente também usa a cota para os meninos. Tem que ter 30% de meninos. Não é? Direitos iguais. E assim vamos, né? Muito obrigada. Vou passar aqui para a Thalita agora. Eu vou, fácil. Estou fazendo um convite para ela ir para Manaus.